Olá! Seja bem-vindo ao FIBAC em Casa, a nossa celebração online. O nosso objetivo é que você se sinta à vontade em nosso meio, mesmo que esteja dentro de casa. Aproveite esse momento para adorar o nosso Deus com todo o seu coração. A nossa transmissão já está começando e você pode compartilhar ela aqui nas suas redes sociais. Nós desejamos um bom culto e até mais. Amados irmãos, com alegria eu quero chegar à tua presença nesta noite, dizer para você que nós nos sentimos alegres, porque estamos nesta noite aqui diante do Senhor Deus, na presença dEle, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para agradecê-lo por todas as bênçãos que nós temos recebido. O Senhor, Ele é fiel, é a nossa rocha, o seu amor dura para sempre, a sua benignidade está presente sempre em nossa vida, né? E as suas misericórdias se renovam a cada manhã e a sua fidelidade dura para sempre. É com essa certeza que nós, nesta noite, estamos juntos para adorarmos ao Senhor, para reconhecer as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Vamos orar neste momento, vamos pedir ao Senhor que Ele esteja derramando as bênçãos dEle sobre cada um de nós. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos suplicar a Ti, em primeiro lugar, Senhor, que o Senhor esteja recebendo de cada um de nós a gratidão, ó Deus, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque estamos aqui como filhos e filhas do Senhor, amados, ó Deus, pela graça maravilhosa de Jesus que nos alcançou, nos tornando assim herdeiros do Senhor. Ó Deus querido, nós te pedimos nesta hora, nesta noite, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de cada família brasileira. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando os hospitais e, ó Deus, juntamente com os hospitais, toda a equipe de saúde, ó Deus, que tem tratado da população, ó Deus, enferma neste tempo. Te peço que, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os empresários, as empresas, os trabalhadores, que o Senhor esteja abençoando os comércios, os comerciantes, que o Senhor esteja abençoando cada homem, cada mulher que se encontra empregado neste tempo, mas também lembramos nesta hora dos desempregados. Te pedimos, ó Deus, um milagre acontecendo na nossa nação. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando de forma tão especial, porque sabemos que o Senhor é dono do ouro e da prata. É o Jeová Jirê, o Deus das provisões. Por isso, Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor possa entrar abençoando, visitando, consolando, confortando, colocando de pé cada servo e serva do Senhor, bem como toda esta população, bem como todos os brasileiros. Te pedimos pelos missionários, te pedimos, ó Deus, por todos aqueles que trabalham na tua obra como pastores, pastoras, ó Deus, missionários. Te pedimos, ó Deus, por cada família. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor esteja fazendo prosperar a vida dos brasileiros em tempos difíceis. Mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por isso, rendemos honra, glória e louvor ao Senhor. Hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero lhe convidar agora para que você esteja adorando ao Senhor. Como é bom adorar ao Senhor. E junto com o Ministério de Adoração da Igreja, nós queremos convidá-lo a exaltar o nome do Senhor, que de uma maneira tão fiel tem sido merecedor dessa nossa exaltação, deste nosso louvor. Por isso que te peço que você esteja adorando a este Deus que de eternidade a eternidade é o Senhor. Adoremos juntos.
mãos purificar meu coração, que eu ande tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Amados, eu quero convidá-lo para que você esteja já abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 20. Quero lhe convidar a pensar dentro desse texto sobre o seguinte tema: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Mas antes, enquanto você está aí procurando o seu texto, o texto de Lucas capítulo 4, versículo 20, nós vamos pensar aí em todo esse capítulo. Eu quero lembrar os irmãos para que vocês não deixem de orar. Já estamos hoje, dia 26 de abril, já estamos chegando ao final do mês. E queremos muito lembrá-los que o mês de maio
é o mês que nós separamos sempre para pensarmos na família. E nós temos como tema este ano, servindo a Deus, servindo pessoas. Então nós vamos aproveitar e vamos pensar o seguinte: servindo a Deus, servindo pessoas em família, através das famílias. E queremos convidá-lo para que você seja esta mola mestre que vai estar, de alguma maneira, abençoando vidas. Estamos vivendo aí esse tempo de incertezas quanto datas para voltarmos às atividades normais. Não temos ainda um direcionamento, que nos faça fechar este momento e dizermos, olha, tal dia estaremos iniciando, ainda não, mas queremos muito aproveitar e convidá-lo para que você, já no mês de maio, esteja pensando nesta oportunidade de servir a Deus, servir pessoas em família, através da família, e queremos convidá-lo para você viver isso. Queremos também lembrá-los que nós temos um compromisso com as famílias necessitadas. Precisamos atender os muitos desafios que temos e nosso maior desejo é estarmos também abençoando pessoas através do nosso ato de compartilhar, do nosso ato de compaixão, E então estarmos abençoando a vida daquelas pessoas que em tempos difíceis estão procurando a igreja para, através de uma cesta básica, poderem levar alimentos para a sua casa. E se você puder contribuir, será bênção. Se você puder estar, de alguma maneira, ou trazendo as suas doações, ou então depositando uma oferta para a ação social, que você esteja fazendo isso, que através destas ofertas nós temos, de alguma maneira, abastecido a nossa despensa, que visa cuidar dos necessitados. Então eu peço a você que não deixe de orar, eu peço a você que não deixe de ofertar, de contribuir, e que Deus esteja lhe abençoando. Pois bem, capítulo de número 4 de Lucas nos convida a pensarmos sobre este tema, olhar para Jesus. Por quê? Porque eu quero ler esse versículo de número 20, que diz assim: e fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. É importante a gente pensar nesse texto, porque Lucas vai tratar que logo após o momento em que Jesus foi tentado lá no deserto, Jesus tinha passado pelo batismo, em seguida, Jesus vai para o deserto e lá ele é tentado. Quando ele sai vitorioso diante daquelas tentações que o diabo tenta, de alguma forma, fazê-lo cair, mas não consegue, diz a palavra de Deus que Jesus então vai para Nazaré, é a sua terra. É o lugar onde ele tinha passado a sua infância. E diz a palavra de Deus que Jesus está ali agora e entra na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, ele pede para que alguém pegue o rolo, o livro. E diz a palavra de Deus que ele então, naquele dia de sábado, como era costume na sinagoga, alguém lhe entrega o livro, o ministro lhe entrega o livro, o rolo. E ele vai exatamente, abre no livro de Isaías, cujas palavras eram as seguintes: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha o livro e que devolve ao ministro naquela sinagoga, todos estão olhando para ele. Mas não pensem vocês que todos estavam olhando para ele com a convicção de que ele estava lendo o texto apropriado para quem ele era. Não. Diz a palavra de Deus que a pergunta que é feita é a seguinte: esse aí não é o filho de José? Esse aí está citando alguma coisa que não faz parte da realidade dele. E aí a palavra de Deus diz que ele disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Por conta disso, Jesus começa falando sobre Elias, sobre algumas questões que envolveram Elias no Antigo Testamento, e eles não suportando aquela palavra de Jesus, apesar dos olhos estarem fitos em Jesus até então, eles recusam aceitar os ensinamentos de Jesus e a autoridade que Jesus tinha naquele momento. E tentam jogar Jesus de um lugar muito alto. Tentam jogar Jesus de um monte por conta daquela situação, como revolta da palavra de Jesus. Mas o que é interessante a gente parar e pensar que este é um tempo em que nós somos convidados a estarmos olhando para Jesus. A incredulidade tem tomado conta dos corações. As dúvidas têm tomado conta de muitas vidas. Este é um tempo em que nós precisamos perceber e chegarmos a uma definição de quem, de fato, Jesus é para cada um de nós. O que Jesus representa para esta sociedade. É importante nós entendermos que este é o maior desafio da igreja. Termos uma mensagem verdadeira, termos uma mensagem completamente marcada pela pessoa de Cristo, ou seja, cristocêntrica, termos o compromisso com o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para curar e para sarar a enfermidade da alma do homem, chamado pecado, e levar a salvação às pessoas. Mas o que é importante, então, eu entender e fazer com que você entenda? Eu quero começar dizendo para você: olhe para Jesus, crendo com todas as suas expectativas o lugar que Jesus ocupa na história da humanidade. Creia com todas as suas expectativas o lugar que Jesus ocupa no céu e a missão que Jesus teve na terra. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar os cativos, a dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava falando da sua missão, de quem de fato ele era e por que estava neste mundo. Jesus, em todo o tempo, ele é o Senhor da história. Jesus veio exatamente para evangelizar, para trazer as boas novas, o evangelho da salvação e da graça, misericórdia de Jesus.
O Senhor Jesus veio para curar os quebrantados de coração, porque o Senhor não despreza aquele que é contrito, aquele que se arrepende, aquele que vivencia uma verdadeira conversão, que deixa o Senhor Jesus tratar a alma, tratar a história, tratar a vida. Por isso, creia com todas as suas expectativas que Jesus, que nós cremos, o Jesus da Bíblia, o Jesus que veio, que habitou entre nós, homens, mas que ressuscitou ao terceiro dia após morrer naquela cruz. Ele é Senhor, Ele é Cristo. Ele é aquele que veio para ser o transformador da história, que mudaria a história do homem, que retiraria o homem da condenação eterna. Olhe para Jesus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito dele agora está conosco. O Espírito Santo foi nos dado. O Espírito Santo hoje está na igreja. O Espírito Santo hoje está entre nós, dentro de nós, para atuar através de nós, para nos dar dons, para nos fazer entender que nós somos um povo chamado por Deus para a transformação deste mundo, com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de vida, com uma mensagem que leve ao homem a olhar para a eternidade e não olhar somente para as coisas visíveis desta terra, mas para esperarem por aquelas que estão por vir. Porque as que nós vemos, diz o apóstolo Paulo, são terrenas, são temporárias, mas as que nós esperamos são eternas. Por isso, meu amado, creia no Senhor Jesus com todas as suas expectativas. Creia no Senhor Jesus, esteja olhando para Ele, com seus olhos fitos nele. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o poder dEle. Não olhe para os desafios dessa terra, olhe para o poder dEle. Creia. Mas quero dizer para você também, olhe para Jesus, porque Ele tem autoridade sobre todo o reino espiritual deste mundo. A palavra de Deus diz que existem potestades. A palavra de Deus diz que existem demônios. A palavra de Deus diz que é um reino espiritual da maldade operando. A palavra de Deus diz, de uma maneira muito clara, que Ele veio para matar, roubar e destruir, para arrancar de você e de todo este mundo uma expectativa do poder de Deus. Ele é capaz de colocar a incredulidade e usar pessoas para isto. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus nesse tempo, porque Ele tem toda a autoridade sobre o reino espiritual deste mundo. É interessante que quando Jesus é expulso de Nazaré, Ele vai para Cafarnaum. E quando Ele chega naquela cidade de Cafarnaum, ali Ele encontra um homem que tinha um espírito de um demônio, diz o texto, no versículo de número 33, imundo. Aquele homem era escravizado. E é interessante porque no texto, no versículo de número 19, vai dizer que ele veio para pôr em liberdade os cativos. E isto é confirmado, é comprovado. Porque enquanto ele é expulso de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. E quando chega em Cafarnaum naquele dia, também era um dia de sábado. E diz a palavra de Deus que ali estavam, e todos estavam admirados com o ensino do Senhor. Porque a sua palavra era de toda a autoridade, mas naquela sinagoga tinha um homem possesso, sofrido. Tinha um homem que estava vivendo a escravidão do reino espiritual. Mas diz a palavra uma coisa muito interessante que eu quero lhe chamar a atenção.
enquanto todos estavam perplexos com o seu ensino, enquanto todos estavam admirados com a sua palavra, diz a palavra de Deus que os demônios que estavam naquele homem chega diante de Jesus e diz assim: vieste destruir-nos? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Preste atenção numa coisa. Os homens que estavam na sinagoga eram religiosos, conheciam os rolos e o que neles estavam contidos, mas não conseguiram ver quem Jesus era, apesar dos ensinos. Quantas pessoas estão conhecendo a palavra de Deus, mas não sabem e nem reconhecem quem Jesus de fato é? Quantas pessoas são religiosas, como aqueles homens dentro da sinagoga, admirados com o ensino dele, mas não confessando e nem entendendo quem de fato ele é? Os demônios que estavam naquele homem fazem uma declaração. Sabe por quê? Porque, sem dúvida alguma, Jesus tem a autoridade sobre todo o reino espiritual. Aquilo que você não vê, Jesus vê. Aquilo que você não tem controle, Jesus tem controle. Aquilo que você não consegue perceber, Jesus já percebeu. Aquilo que você tem medo, Jesus já venceu. E, meu amado irmão, exatamente é assim que acontece. Diz a palavra de Deus que a pergunta dos demônios que estavam naquele homem é: por que viesse nos destruir? Vieste nos destruir? Bem sabemos quem és. Bem sabemos quem és. O Santo de Deus. Declaração. Eu pergunto para você nesta hora: você conhece a palavra de Deus? Você é filho de alguém que confessa Jesus como Senhor, que é membro de uma igreja, ou que conversa com você como amigo, mas é membro de uma igreja, que já teve a oportunidade de abrir a palavra de Deus? Você tem uma Bíblia na sua casa, você de vez em quando lê, ou você todos os dias lê. Você é alguém que é religioso, o que não é suficiente. Deus não quer religiosos. Deus deseja que você seja alguém que olhe para Jesus, sabendo quem Ele é. Os olhos deles estavam fitos em Jesus, mas discordavam dos ensinos de Jesus. Negaram a autoridade de Jesus e desejam ver Jesus bem longe, empurrando para o monte, para precipitá-lo. Talvez nesta noite isso venha nos ensinar alguma coisa. Precisamos não é olhar para Jesus. Precisamos olhar para Jesus entendendo e assumindo quem de fato Ele é. Uma terceira coisa que eu quero convidar você para meditar comigo: olhe para Jesus, porque Ele tem o poder de mudar a história da humanidade. Quando Jesus está naquele local, que aquele homem chega possesso, diz a palavra de Deus assim, e Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta?
que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Meus amados, maravilhoso é sabermos que Jesus, que nós pregamos, que o Jesus que nós servimos, que o Jesus que anunciamos, que o Senhor que nós cultuamos, não é um Senhor que está longe de nós, mas que está em nós. O Espírito dele está em nós, que está presente aqui, que está presente aí na tua casa, que participa neste momento desta adoração conosco, sendo e recebendo a adoração. É maravilhoso nós entendermos que nós precisamos continuar todo o tempo olhando para Ele. Por quê? Porque Ele tem poder de mudar a história do homem, da minha vida, da sua vida e da vida de todos aqueles que estão sem salvação e esperança. Olhar para Jesus é ter a certeza de que Ele pode mudar a história do homem. Aquele homem tanto tempo estava sofrendo, há tanto tempo cativo, há tanto tempo sem condições de vida social, há tanto tempo aprisionado, há tanto tempo cativo por espíritos imundos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não deu assunto ao inferno. Cala-te, sai dele. Mudou a história do homem. Deixou o homem perfeito. Colocou o homem de pé. Trouxe vida para o homem. Trouxe uma nova experiência para o homem. Um novo testemunho para o homem. É dessa forma que eu creio. Eu quero olhar para Jesus e entender que a minha nação pode mudar. Eu posso entender em todo tempo que a situação da pandemia pode mudar. Eu olho para Jesus e vejo nele garantia de um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Eu posso ver nas mãos de Jesus a solução, mas também entendo que como servo dele, eu me submeto ao tempo dele, porque eu sei o que ele está fazendo. E sei que ele pode, de uma forma especial, aquietar o meu coração, porque ele cuida de mim e cuida de você. Cuida da sua história e cuida da minha. Por isso, olhe para Jesus, porque ele tem poder para mudar a história do homem. Mas, em último lugar, eu lhe convido a entender o seguinte: olhe para Jesus, porque ele veio para ser proclamado. Ele veio para trazer um só questionamento no coração da humanidade. Um questionamento. Sabe qual o questionamento? Quem é este que com uma palavra liberta? Quem é este, disseram os discípulos de Jesus, que fala e até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este que com toda a autoridade transforma a história e perdoa pecados? Não sei se você lembra daquele homem que estava acamado e o Senhor então diz: filhos, os teus pecados estão perdoados. E há um questionamento: quem pode perdoar pecados senão Deus? E o Senhor Jesus olha para aqueles que estavam discutindo acerca desse assunto e diz o seguinte: para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder, eu não só digo, filho, perdoados estão os teus pecados, como também digo, filho, levanta-te e anda. E o homem sai pulando e glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque eu olho para Jesus. Quando eu olho para Jesus,
eu vejo que Ele é digno de ser proclamado como Senhor, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono das famílias, dono das estrelas, Senhor de toda a história. Apesar de todas as dificuldades, eu creio em Jesus Cristo. Apesar de todas as lutas, eu vou continuar crendo em Jesus Cristo, porque Ele é a âncora da minha alma. E Ele veio a este mundo para trazer um questionamento: quem é este que fala e até os demônios são sujeitos? Ele é o Criador. Ele é aquele que tem a voz do haja de Deus. Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o grande conselheiro em meio às dificuldades. Ele é aquele que, de uma maneira muito clara, diz: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. A Ele foi dado um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é Ele? Ele é aquele que diz lá em Apocalipse que olharam para Ele, o Cordeiro, e foi digno de abrir o livro e a encontrar ali, de uma maneira muito clara, a oportunidade de ser adorado como digno é o Cordeiro. Ele é aquele que é chamado de princípio e de fim, alfa e ômega. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem poder, não só de matar o corpo, como também de lançar a alma no inferno. Por isso, meu querido, eu quero continuar olhando para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, eu sou capaz de entender que, além de todas as lutas desse tempo, não podemos comparar com aquilo que nos está reservado através desse Cristo, através desse Jesus. Que nesta semana, que durante toda esta semana, os seus olhos estejam fitos em Jesus. Feliz é aquele que olha para o Senhor. O salmista vai dizer assim, olhai para Ele e os vossos rostos não ficarão confusos. Olhai para eles e veja a solução. Olhai para Ele e espera nele, porque feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo irá bem. Nesta noite, continue olhando para o Senhor, com as suas expectativas de que Jesus ocupa o lugar de Todo-Poderoso, Senhor em todo o tempo. Olha para Jesus porque Ele tem autoridade sobre todo o mundo espiritual, sobre todo o reino espiritual deste mundo. Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. Olhe para Jesus porque Ele tem o poder de mudar a história do homem, da humanidade, a minha, a sua história. Olhe para Jesus porque Ele veio para ser proclamado. Ele veio para trazer ao homem uma pergunta: quem é este que quando fala, tudo fica sujeito a Ele? Quem é Ele? Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o Criador. Nada foge do controle dele. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus Cristo,
é o Senhor. Nosso Redentor vive e a Ele toda a nossa adoração. Que Deus lhe abençoe. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
estamos chegando ao final da nossa adoração ao Senhor. É maravilhoso podermos reconhecer quem Jesus Cristo é, adorá-lo por isto. E nós queremos nessa hora dizermos ao nosso Deus, a Ele toda a glória, todo louvor. Queremos nessa hora nos despedir deste espaço online, dizendo para você, meu amado, que a minha oração é que durante toda essa semana o Senhor lhe guarde, o Senhor cuide de você, o Senhor traga muita paz no seu coração, que o Senhor traga muito sorriso nos seus lábios, que apesar de estarmos em casa, apesar de já estarmos vivendo esse tempo, né, que parece ser um tempo tão longo, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar cuidando de você, como tem cuidado de mim, de minha família, e também da sua família e da sua história, da nossa vida. Vamos orar ao Senhor então, agradecendo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que ouvimos, pela palavra do Senhor que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é eterna e nos traz sempre lições práticas para a nossa vida. Nos torne cada dia mais discípulos obedientes ao Senhor. Por isso, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para todo sempre, na presença de Jesus e olhando para Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada por ter participado conosco dessa celebração. Essa celebração e outras estarão disponíveis também para você rever nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.